Política em Destaque, com Adilson Trindade. Ingrid, a gente continua falando desse assunto aqui. Convidamos o nosso colunista de política, Adilson Trindade, porque, como nós dissemos no início do jornal CBN Campo Grande, Jânio Quadros já foi assunto recentemente aqui, curiosidades sobre esse presidente que nasceu, ex-presidente do Brasil que nasceu aqui na capital. Sabemos que ele ficou pouquíssimo tempo aqui, saiu ainda criança, mas existem registros aí constando que ele nasceu aqui na capital. Surgiu aí essa questão dessa curiosidade em relação à música escrita pelo Cartola, que inclusive foi uma sugestão que nós recebemos, né? Do Celso, isso, né? Isso, exatamente. Ele ouviu a matéria e aí falou que o Cartola tinha escrito uma música para Campo Grande e que na letra da música cita Jânio Quadros. Ele ouviu a matéria do Jânio Quadros e lembrou dessa música do Cartola para a cidade de Morena. Bom, então a gente continua aqui trazendo mais curiosidades em relação a esse ex-presidente do Brasil que nasceu na capital e que era uma figura tão polêmica, né? Quando se fala em Jânio Quadros, um político tinhoso, considerado autoritário e em determinado momento era pragmático e gostava de jogar para as massas populares. A figura de Jânio era de um político forte e determinado, mas não teve força para resistir às pressões políticas e à falta de apoio dos militares. Ele surpreendeu o Brasil com a renúncia e ele não ficou 7 meses no cargo de um mandato de 5 anos. Foi um mandato relâmpago e é importante lembrar que hoje, 25 de agosto, né, temos aí 60 anos da renúncia do Jânio Quadros. Então, vamos falar desse assunto aqui, inclusive trazendo essa data, 60 anos da renúncia do Jânio Quadros, ele que nasceu em Campo Grande, renunciou um dia antes, né, nessa data aí do aniversário de Campo Grande, 60 anos atrás. Adilson, bom dia. Bom dia Dani, bom dia Ingrid, bom dia a todos aqui da bancada da CBN de Campo Grande e bom dia aos nossos ouvintes, né? Vamos falar um pouco sobre Jânio Quadros, a renúncia dele, né? Vamos. Porque a renúncia de Jânio, Dani, é uma coisa que até hoje causa muita curiosidade, né? E é exatamente isso que a gente queria conversar com a Adilson, para entender por que o Jânio renunciou com menos de 7 meses, né, como presidente do Brasil. Olha, Ingrid, quando se fala em renúncia de Jânio Quadros, há versões de vários tipos sobre os reais motivos. A versão oficial foi a carta renúncia apresentada à Câmara dos Deputados. Quando se fala carta renúncia, na verdade, o Jânio gostava de fazer bilhete. Entendeu? Ele tinha aquela mania de escrever bilhete para ministro, no meio de telefonar para o ministro, toma essa decisão, faça isso, faça aquilo, ele mandava bilhete. Ele mandou um bilhete para a Câmara, que foi considerado uma carta renúncia, né? Ali ele expôs as pressões terríveis que vinha sofrendo. Mas as versões de bastidores do Planalto, e até no meio dos seus aliados, de que ele queria mesmo, na verdade, dar um alto golpe. Depois de ouvir os seus auxiliares mais próximos, Jânio foi convencido a renunciar ao mandato com a certeza de retomar o cargo carregado nos braços do povo quando chegasse em São Paulo. Tanto que um oficial das Forças Armadas, isso aqui eu vi no livro do Saulo Ramos, tá? Tanto que o oficial das Forças Armadas levou a faixa presidencial na maleta para entregar ao Jânio, se isso realmente fosse acontecer, se ele se carregar nos braços do povo exigindo a volta dele. Essa faixa nunca foi entregue a Jânio. A informação de bastidores é que esse oficial levou essa faixa para a casa dele como recordação dessa história política do Brasil. Olha, é curiosidade atrás de curiosidade em relação a isso, né? E a gente segue aqui com o Adilson trazendo mais informações. O que falhou na estratégia montada pelos assessores diretos de Jânio para voltar ao cargo? Olha, Dani, o presidente foi mal orientado. Isso tá nas histórias de muitos historiadores falando sobre isso, tá? A estratégia fracassou porque esbarrou na Constituição Federal. Mas ninguém quis assumir os erros e nem o presidente comentou sobre o assunto. Preferiu guardar esse fracasso com ele. Os auxiliares mais chegados a ele sabiam disso. Entre os conselheiros de Jânio, tinha um jovem advogado e jornalista, Saulo Ramos, né, que o alertou sobre o risco da denúncia. O Saulo Ramos, sabe uma curiosidade aqui para contextualizar? Saulo Ramos conheceu o Jânio em Santos. O Jânio Quadros estava sentado tomando naquela Bacatira, né, uma pinguinha,
sentado na calçada, na mesma casa de um barzinho ali, tomando café, tomando uma pinga ali. E lá chegou o Saulo Ramos. E Saulo viu ele lendo a coluna dele, Saulo, no jornal. Eu não me lembro o nome de jornal, se é Tribuna de Santos, coisa assim, estava lendo aquela coluna dele. Ele se identificou, eu sou o Saulo Ramos que você está lendo aí. Ali que se pegaram amizade, sabe, os dois. Então o Saulo Ramos alertou sobre o risco da renúncia. E naquela época ele não era advogado ainda, o Saulo, era um estudante de direito ainda, sabe? E daí o Jânio carregou ele, né? Levou ele para o Planalto para ser assessor dele. Ele disse ao presidente, o Saulo disse ao presidente, da impossibilidade de retomar o cargo, seja por arrependimento, desistência ou mesmo por pressão popular, quando a presidência da Câmara dos Deputados declarasse a vacância do cargo após a leitura da carta de renúncia. Mas Jânio preferiu ouvir os juristas mais calejados do seu governo, né, a dar ouvido ao jovem advogado Saulo Ramos. Só que o Saulo estava certo com a sua tese na interpretação da Constituição, enquanto os experientes advogados erraram e Jânio foi embora para casa frustrado e sem ser carregado nos braços do povo, como esperava no aeroporto de São Paulo. E Adilson, após a renúncia de Jânio, o correto era que o João Goulart assumisse, mas não foi bem isso que aconteceu de imediato, né? Não foi isso não, viu, Ingrid? O vice-presidente João Goulart encontrava-se em viagem à China, né, um país comunista. Olha só, presta bem atenção, olha só, era um país comunista, né? Ele foi chamado a voltar imediatamente ao Brasil. O fato é que a carta de renúncia provocou um sentimento de perplexidade que tomou conta do plenário, causando tumulto logo superada pela noção da gravidade do momento vivido pelo país e da necessidade de se garantir a continuidade do Estado democrático. Antes de tentar compreender as razões da renúncia de Jânio Quadro, atitude irrevogável, sem voto, como teria dito o jovem jurista Saulo Ramos, era necessário garantir o cumprimento da Constituição Federal que determinava a posse do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, na presidência da República, em virtude da ausência, justamente da ausência do vice-presidente João Goulart, que se encontrava em viagem. E Adilson, quando o João Goulart volta para o Brasil, mesmo assim ele assume a presidência aqui no Brasil, mas o clima ainda era de bastante tensão no país, né? Ah, sem dúvida nenhuma, viu? A renúncia de Jânio pavimentou, inclusive, olha só, a renúncia de Jânio pavimentou o caminho para os militares assumirem o poder em 31 de março, o golpe em 31 de março de 1964, né? Assumiram o poder com o temor dos comunistas tomarem conta do governo. Então, se Jânio Quadro não tinha mais apoio dos militares, muito menos tinha o Goulart. Por sua ligação à esquerda, era chamado de comunista. Tanto é que na renúncia do Jânio estava no país comunista, na China, né? Se Jânio renunciou ao cargo por não resistir às pressões, Goulart assumiu a presidência e depois foi deposto do cargo em 31 de março de 1964 pelos militares por causa da sua ligação com a esquerda. Tanto Jânio quanto João Goulart não cumpriram o mandato. Os militares governaram o Brasil por 21 anos. Aqui só para contextualizar, né? O último presidente militar foi o general João Batista Figueiredo. Ele foi substituído pelo vice-presidente eleito por via indireta, José Sarney, que até então era aliado do governo militar, até o movimento das diretas já, que tomou conta do país. O Sarney foi presidente do partido do governo militar, era o maior partido do Ocidente. O José Sarney foi muito tempo comandou esse partido, sabe? Era um político muito influente, José Sarney. Ele rompeu com o regime militar e ele entrou na Frente Liberal, que não podia. Depois que ele mudou de partido, né? Ele saiu do PDS e foi para o MDB na época. E a Frente Liberal se tornou o PFL depois. Então, direto já, que tomou conta do país. O presidente deveria ser então o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. A eleição dele pelo colégio eleitoral da Câmara dos Deputados só foi possível depois de fazer aliança com os rebeldes do regime militar, liderados pelo então vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que era um civil, e um mineiro também, né? Tancredo acabou não tomando posse, porque na noite do 14 de março, véspera de assumir o cargo, ele passou mal e foi internado. Ele foi à igreja, entendeu? E passou mal à noite e foi internado e dali só saiu dentro do caixão depois, né? E teve uma grande cobertura jornalística nesse período. Ele nem conseguiu sentar na cadeira da presidente da República, porque veio falecer no dia 21 de abril. Uma curiosidade é que o general João Batista Figueiredo se recusou a passar a faixa presidencial a José Sarney, porque os dois eram aliados, amigos, depois viraram adversários e praticou quase inimigos depois. E voltando a falar da renúncia,
de Jânio Quadros, o que ele disse na carta encaminhada à Câmara dos Deputados. Dani, eu vou ler aqui a carta renúncia para nossos ouvintes. Assim, Jânio expôs os motivos que levaram a renunciar ao mandato de presidente da República antes mesmo de completar 7 meses no cargo. Abre aspas. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses 7 meses cumpri o meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções e nem rancores. Mas baldaura-se os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a quem tem direito, o seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. Encerro assim com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir a nossa pátria. Assim ele disse na carta de renúncia dele. Adilson, tem muito mais para comentar aqui, então, trazendo à tona essa questão histórica, né, que envolve essa figura daqui de Campo Grande em relação ao país. A gente volta a conversar sobre esse assunto, agora eu quero chamar um intervalo. E a gente volta a falar dessa questão da renúncia do Jânio Quadros, 25 de agosto. 60 anos atrás, Jânio Quadros, nascido aqui em Campo Grande, foi embora ainda muito pequeno daqui, ex-presidente do Brasil. Então, 60 anos atrás, ele renunciava ao cargo de presidente do Brasil. E a gente está trazendo esse assunto aqui hoje com a participação do nosso colunista de política, o Adilson Trindade. Temos, inclusive, um comentário aqui do Natálio Malaquias, que está acompanhando aqui a nossa programação. Ele disse o seguinte: Jânio queria ser ditador. Hoje está acontecendo mesmo com Bolsonaro. Eu quero aproveitar também para desejar um bom dia para o Ricardo Leme. O Ricardo está dizendo aqui, Ingrid, bom dia equipe CBN, em especial a Ingrid Rocha. Muito obrigada e obrigada pela participação. Ótimo dia para você. Vamos continuar então aqui com as nossas informações em relação à renúncia do Jânio. Vamos sim, Dani. Antes, nós estávamos falando então da carta de renúncia do Jânio e a Câmara dos Deputados ela poderia ter recusado a renúncia do Jânio Quadros. O Adilson disse que a renúncia não tinha volta, mas se a Câmara dissesse não, poderia ser então que o Jânio continuasse no cargo. Adilson, o que aconteceria então? Olha, na verdade, assim, a Câmara, né, ele não poderia nem recusar, sabe, a renúncia. E a partir do momento que você lê a carta de renúncia no plenário, o cargo está vago. Entendeu? Que é oficialmente, tá vago, né? Esse foi um assunto, porque se discutiu muito isso, sabe, Ingrid, na época, né? Foi um assunto muito discutido nos corredores do Congresso Nacional. Todos, naquele momento, né, todos estavam atônitos com o bilhete de Jânio, como era chamada a carta de renúncia. Documento histórico guardado no arquivo do Senado mostra que, inclusive, os senadores e deputados federais da base do governista foram surpreendidos pela renúncia. Quer dizer, o Jânio não comentou com ninguém. Ele surpreendeu todo mundo. Um desses parlamentares, o senador Lino de Matos, que é do PSP de São Paulo, quis rasgar o bilhete presidencial, que era a carta, né, numa tentativa desesperada de impedir que o ato se consumasse. Porque se lesse, o ato estava consumado, a renúncia, né? Ele próprio narrou o episódio logo depois. Abre aspas, vou ler aqui que ele declarou na época, né? Tentei obstar a entrega do documento ao vice-presidente do Senado, né? Pretendendo tomá-lo das mãos do ministro, que na época o ministro da Justiça, que era o Oscar Pedroso Horta. Até mesmo meio avalentona. Olha só a expressão que usaram. Até mesmo meio avalentona. Conhecendo o temperamento do presidente Jânio Quadros, que ele tinha um temperamento bem difícil, né? Que não fosse o atual presidente Bolsonaro também. Ele tem um temperamento muito, muito difícil. Ele não se relacionava bem com os jornalistas, ele brigava com os jornalistas,
Como o Bolsonaro faz, a mesma coisa. Adilson, desculpa te interromper. Conversando com o Vitor Eugênio, ele falou sobre essa comparação com o Bolsonaro e ele disse que o Jânio era uma pessoa, ao mesmo tempo que ele brigava, ele também era uma pessoa muito educada. E aí ele falou que talvez essa fosse uma diferença, segundo ele, na visão dele em relação ao Jânio. Pode ser, né? Pode ser. Mas o relacionamento complicado com a imprensa existia. Existia, sabe? Tem aqui, eu vou comentar uma história que eu não sei onde eu li, eu ouvi, isso é muitos anos atrás. O Jânio Quadros, ele criticava o jornalista, brigava com o jornalista, mas os jornais falavam bem dele. Aí o Leonel Brizola, né, que era adversário do Jânio, era muito ligado, era cunhado do João Goulart. E se eu fosse o Jânio Quadros, no lugar do Jânio Quadros, eu estava fuzilado se falar mal do jornalista. Daí saiu aquele papo, porque ele pagava o jornalista para falar bem dele. Aí lá em Rio Grande do Sul, um jornalista perguntou assim: presidente, é verdade que o senhor paga o jornalista para falar bem do senhor? Ele respondeu: paguei-os e não devo-os nada. Ele virou uma lenda essa frase. As frases pragmáticas dele. Então, continuando aqui, sabe, conhecendo o temperamento do presidente Jânio Quadros, né, esse senador, o senhor lhe dizia que aquele documento deveria ser rasgado e inutilizado. Sua Excelência, que ele falou, né, que era o ministro Horta, declarou-nos, no entanto, que se tratava de um documento sério, assinado por um homem sério, para produzir efeito sério, que estava distribuído à imprensa as respectivas cópias e que, nessas condições, não adiantava qualquer atitude. O presidente já se demitiu do posto e não se encontrava mais em Brasília. Não adiantava mais a destruição do documento. Até porque se destruísse o documento, Ingrid, se rasgasse, não tinha como ler. Se não ler, então a renúncia perdeu efeito, né? Porque o documento foi destruído. E isso não aconteceu. Há muitas versões sobre a renúncia. Os historiadores chegaram a falar em autogolpe de Jânio. Você acabou de falar agora, mas quem que falou o negócio do Bolsonaro aí? Você falou aí? É um comentário de um ouvinte nosso aqui. Né? Isso mesmo, viu, Dani? Documentos guardados no arquivo do Senado mostram essa movimentação. A renúncia, segundo os historiadores, seria o primeiro passo de um autogolpe de Estado. Pelos planos não declarados de Jânio, a renúncia não seria aceita pelo Congresso, fez a pergunta, não seria aceita pelo Congresso, pelas Forças Armadas e até pelo povo, que ele imploraria que reconsiderasse, né? Ele então aproveitaria o clamor geral e como condição para votar, exigiria mais poder de mando, né, do que previsto pela Constituição de 1946. Tendo êxito do autogolpe, Jânio alcançaria o objetivo de se transformar num presidente com superpoderes ou até mesmo um ditador. Mas como eu tinha dito aqui, a partir do momento em que a carta de renúncia foi lida, não tinha mais como voltar atrás, como diria o Saulo Ramos, o jovem jurista que hoje eu não quis ouvi-lo, né? Adilson Trindade, muito obrigada pela sua participação. Eu estou vendo aqui que tem muito mais a se falar em relação a essas curiosidades todas envolvendo a renúncia de Jânio Quadros. E logo mais, daqui a pouquinho, vai ter uma matéria no nosso portal, né, Ingrid, com todas as informações, com isso que o Adilson trouxe aqui pra gente durante a participação no programa de rádio e mais. Então acompanhe que daqui a pouquinho a gente vai soltar aí esse material no nosso site CBN Campo Grande. Muito obrigada pela sua participação aqui, Adilson. Ingrid Rocha também aqui na bancada com a gente. 60 anos da renúncia de Jânio Quadros à presidência do Brasil. Um ótimo dia, viu, Adilson? Para vocês também. Só para concluir aqui o raciocínio, o Congresso notou essa movimentação, essa intenção do Jânio e aprovou imediatamente a renúncia dele, tá? Para evitar o autogolpe. Tá? Um abraço a todos, felicidade a vocês.